O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, ouvintes da Esperança FM de Dr. Severiano, da Obelisco FM de Pau dos Ferros, a Eucaristia deste sábado, do 14º domingo do tempo comum, que nós acabamos de ouvir, nós ouvimos um trecho da primeira leitura do profeta Isaías, e é chamado aqui o relato do capítulo 6, logo no início, a imagem da vocação de Isaías. Isaías é aquele que se considera impuro, pecador, não merecedor de um contato com Deus, e Deus se apresenta a Isaías. Por isso que ele vai falar que é um homem impuro. Ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pela capacidade, pelos méritos de Isaías, ele não merecia. Porém, a graça de Deus o tornou merecedor de contar com a sua presença, de apresentar-se a Isaías. Olhamos a vocação de Isaías, então, e nos colocamos nesta vocação. Nós não somos dignos de Deus. A nossa pequenez não é digna da grandiosidade de Deus. O nosso pecado não é digno da santidade de Deus. Mas é Deus que se antecipou sempre. Se foi Ele quem se antecipou em criar, o homem não pediu para ser criado, Deus o criou por amor. Então, Ele que se antecipou e criou. E sempre foi iniciativa de Deus, se olhamos toda a história do povo de Israel, sempre foi a iniciativa de Deus em manter com o povo uma aliança e, por isso, o perdão. Por isso, a primeira coisa que tiramos da leitura de hoje é essa imagem de Isaías, que se reconhece pecador, impuro, e a imagem de um Deus que o torna puro pela sua graça, não pelos méritos do profeta, mas porque pela graça de Deus torna-o puro e digno de ser um mensageiro de Deus. A partir do encontro de Isaías com Deus, desta purificação dada pela graça de Deus, existe uma implicação de serviço. Deus não coloca ninguém para trabalhar ou coloca ninguém na missão à força. Depois desse encontro todo, eu imagino um Deus como muitas vezes nós, quando estamos querendo conseguir alguma coisa com alguém.
Não é? Às vezes nós estamos querendo trabalhar, mas querendo que alguém nos ajude no trabalho, e aí a gente solta uma indireta para ver se a pessoa que está ali sem fazer nada se toca e vai lá e faz alguma coisa. Não é? A pessoa, por exemplo, pode estar sentada numa área e sabe que vai alguém, precisa trazer uma cadeira para dentro de casa. Não é? E vê alguém que está ali sem fazer nada e diz, né? Oh, meu Deus, quem será que trará essa cadeira? Quem não está fazendo nada vai se tocar e dizer, não, eu trago. Coloca para dentro a cadeira. Veja que Deus ele vai fazer a mesma coisa, porque depois de tudo isso, depois de purificar tudo, Deus diz, quem enviarei? Quem irá por nós? Deus não disse, Isaías, eu te purifiquei, agora vá. Não, depois que purifica, Deus faz. Agora, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías se toca e diz, aqui estou, envia-me. Ou seja, o contato com Deus, a experiência de Deus, o conhecimento, a aproximação com Deus, faz com que este encontro nos interpele no serviço. Mas não é uma imposição. O serviço à igreja, o serviço à comunidade, o serviço aos irmãos, não é uma imposição de Deus, mas é uma interpelação. Ele nos interpela, ele nos incomoda, ele suscita no nosso coração o desejo de nós mesmos tomarmos a iniciativa. Assim como ele tomou a iniciativa de amar, de perdoar e de nos tornar puros, de nos salvar, ele espera de nós a iniciativa de servi-lo. E esse serviço, quando ouvimos o evangelho de hoje, que está dentro do sermão da missão do evangelista Mateus, Jesus vai dizer com clareza. Jesus é o primeiro grande missionário do Pai. É o grande servo. É ele que vai ouvir a palavra de Deus e vai se colocar à disposição. Aqui estou, envia-me. Mas, obviamente, quando nós nos colocamos à disposição do Evangelho, está implícito também na nossa disponibilidade uma carga enorme de perseguições e de realidades adversas que pode nos fazer desistir. O objetivo do sermão da missão de Mateus é fortificar os discípulos na missão. O que vocês vão encontrar? E hoje ele vai dizer com clareza, vai dizer que nenhum dos discípulos queira ser maior que o mestre, ou seja, aqueles discípulos, aqueles missionários, ou seja, aqueles servos de pastoral que muitas vezes quer ser muito mais do que Deus. Sabe mais do que o Papa, é mais juiz do que Deus, ou seja, são muitos os agentes de pastorais e muitas vezes até os padres, não é? Nós como padres, agimos como um Deus. De dizer quem é que pode, quem é que não pode, quem está no inferno e quem não está, como se coubesse a nós essa missão de julgar, ou seja, nós estamos querendo ser mais do que Deus. Por isso que Jesus diz no Evangelho, um discípulo não é maior do que o seu mestre, nem o servo está acima maior do que o seu senhor. Mas o cerne mesmo do Evangelho de hoje, de que um discípulo, de quem se coloca a partir do encontro, a partir da experiência com Jesus, a partir dessa experiência com o Senhor, e quando nos disponibilizamos aí em missão, ou seja, nos disponibilizamos a servir a Deus, o que nós não devemos ter é medo. É isso que Jesus hoje vai repetir. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais, quando ele vai fazer essa comparação. Quantas vezes nós, como discípulos e missionários, nós temos medo de anunciar a verdade por medo de alguém nos perseguir? Mas nós devemos ter a consciência de que nós só sabemos se estamos servindo a Deus ou não se nós somos perseguidos. Se para nós só vem aplausos, se para nós só vem elogios, significa dizer que nós estamos servindo ao mundo, porque o mundo aplaude a quem a ele serve. Quem serve a Deus, muitas vezes vai ser contrário à lógica do mundo, portanto será, sim, rechaçado, será caluniado, inventarão calúnias e perseguirão. Por isso que a certeza que nós devemos ter
é de que o nosso compromisso é com o Evangelho, que o Evangelho é a verdade e que essa verdade liberta e que essa verdade ela sempre prevalecerá. Por isso que o início do Evangelho, ele vai dizer com clareza: o que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Por quê? Porque a verdade, ela é sempre libertadora. Sempre, sempre libertadora. Eu sempre estou puxando no final das homilias para a questão deste ano eleitoral. Quando se torna início de ano, metade do ano eleitoral nas cidades do interior, o que mais se vê são mentiras, calúnias, intrigas, brigas entre famílias, briga entre amigos, divisões de tudo quanto é jeito para sustentar mentiras, sustentar inverdades. E esquecemos de que aquele dito de que a mentira tem pernas curtas é o mais verdadeiro possível. E de que a verdade sempre prevalece. E nosso compromisso enquanto cristãos é com a verdade, porque a verdade ela é libertadora. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a graça do Espírito Santo de Deus, de ouvir a voz do Senhor que nos chama, de reconhecer que a nossa limitação, que a nossa fraqueza e o nosso pecado nos torna incapazes de Deus, mas a graça de Deus nos torna capaz dele. E essa graça, uma vez recebida, eu preciso me comprometer no serviço, e quando me comprometo com servir a Deus, eu preciso entender que este compromisso traz consigo implicações, muitas vezes, que são perseguições, dores e sofrimentos, mas o meu compromisso deve ser sempre, ou o nosso compromisso deve ser sempre com a verdade, porque a verdade liberta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.